Quantas vezes a gente entra no piloto automático? Acorda, trabalha, paga a conta, corre atrás dos compromissos e quando a gente vê já passou mais de um dia, mais de uma semana, um mês. E aí, num raro momento de silêncio, surge aquela pergunta que incomoda lá no fundo: o que eu tenho feito por mim mesmo? A verdade é que com o passar dos anos, a gente vai assumindo tanta responsabilidade que parece até um pecado tirar um tempo só para nós. E é justamente quando a gente mais precisa que a gente começa a entender que não é luxo cuidar da cabeça, é necessidade. E é aí que entra o tal do hobby, aquela palavrinha simples, até meio subestimada, que pode significar tudo num momento em que a vida começa a cobrar mais da gente. Pedalar, por exemplo, pode parecer só um exercício físico, mas para muita gente é também liberdade, terapia, diversão e encontro com a própria essência. Nesse vídeo a gente vai falar de forma simples e direta sobre o valor de ter um hobby, seja ele qual for, especialmente quando a gente já passou dos 40 anos e começa a perceber que viver bem não tem nada a ver com correria, e sim com sentido. Sem cobrança, sem obrigação, sem chefe cobrando meta, sem ter que postar foto no Instagram. É aquele momento em que tu faz algo que te dá prazer de verdade, sem esperar nada em troca. Pode ser cozinhar, tocar violão, escrever, cuidar das plantas ou pedalar. O importante é que tu faça o que tu gosta bem feito. Na prática, o que acontece? Muita gente acha que hobby é coisa de gente desocupada ou então que tem luxo e tempo sobrando. Só que é justamente o contrário, né? Quanto mais cheia a tua vida é de pressão, mais tu precisa de uma válvula de escape. E olha o curioso, hobby não exige que tu seja bom, ele só exige que tu goste. Parece simples, né? Mas a gente desaprende isso com o tempo. Cresce ouvindo que tudo tem que dar resultado, tudo tem que ser útil, tudo tem que valer a pena. Só que valer a pena pode ser simplesmente te fazer sorrir no fim do dia. E isso já é o máximo. Tu já reparou como tu fica mais calmo depois que tu fez aquele pedal tranquilo, só girando, de boa, sem compromisso com tempo ou com desempenho? Ou mesmo depois que tu chegou daquele longão com a turma, que tu botou pra fora a tua energia e matou a tua vontade de sair com a tua turma e de pedalar a full? Ou como tu te sente mais leve quando tu faz algo que tu gosta, tipo preparar um prato especial ou ouvir uma música que tu gosta muito? Isso tem uma explicação científica. Quando a gente pratica um hobby, o cérebro libera a dopamina, o famoso neurotransmissor do prazer. E isso ajuda a reduzir o estresse, baixar a ansiedade e melhorar o teu humor. E não é papo de autoajuda não, isso aqui é ciência. Além disso, hobby criativo como pintura e escrita permitem que a gente expresse as emoções que a gente não consegue colocar em palavras. É como se fosse uma forma silenciosa de desabafo. Já os hobbies mais físicos, como pedalar, caminhar, dançar ou nadar, ajudam a esvaziar a cabeça, equilibrar o humor e aumentar a disposição. Tu te sente mais preparado e mais presente no agora. E sabe o que mais? Ter um hobby melhora a nossa autoestima. A gente começa a se reconhecer como alguém capaz de aprender, de melhorar, de realizar algo. Mesmo que seja algo pequeno, mesmo que seja algo só teu. Para quem está na faixa dos 40, 50, 60 anos ou mais, a bicicleta representa muito mais do que saúde física. Ele simboliza também a liberdade.
É tu com o vento na cara, longe do celular, longe das cobranças, enfim, um momento só teu. E o mais bacana disso, tu não precisa competir com ninguém, tu não precisa ter uma bicicleta muito cara. Basta ter vontade. Tem gente que redescobre o prazer de pedalar depois dos 50 anos. Começa devagar, só nos finais de semana, e vai ganhando confiança. Encontra um grupo, começa a explorar a cidade, pequenas estradas, paisagens novas, e tá feito. A bicicleta vira uma ponte para as amizades, para a saúde mental, para o senso de pertencimento e o melhor, sem depressão. Não é sobre performance, é sobre presença. Pedalar também é uma aula de paciência e disciplina. A gente aprende a respeitar o próprio tempo, a aceitar os limites do corpo e celebrar as pequenas conquistas. Cada subida vencida é um lembrete de que a gente ainda dá conta. Cada paisagem nova, uma baita recompensa pelo esforço que a gente fez. Muita gente sente falta de conexão depois de certa idade. Os filhos crescem, os amigos se afastam, cada um tem sua vida, né? E o trabalho consome a gente. E a solidão, de repente, aparece devagarinho, mesmo com a casa cheia. Os hobbies nos ajudam a mudar isso. Quando tu começa a praticar uma atividade por prazer, inevitavelmente cruza com outras pessoas que gostam da mesma coisa. Pode ser um grupo de pedal, um clube de leitura, uma aula de dança ou até um fórum na internet. Esses encontros, mesmo que casuais, vão formando uma rede de apoio. Gente que te entende, que compartilha interesses e que te incentiva. Às vezes, tu descobre até novos amigos. Relações que não surgem por obrigação, mas porque tu te sente bem de estar com essas pessoas. E isso tem um peso enorme no teu bem-estar. Ter com quem conversar, trocar ideias, dar risada, tudo isso faz parte da saúde emocional. E um hobby é uma porta de entrada para esse mundo mais leve, mais próximo e mais humano. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Esse é o argumento mais comum, né, pessoal? Só que é uma meia-verdade, vamos falar sério, porque o que parece perda de tempo pode ser justamente o que falta para ti render melhor. Quando a gente tem um hobby, a mente da gente descansa, e uma mente descansada trabalha bem melhor. Resolve problemas com mais clareza, toma decisões com mais segurança e lida melhor com o estresse. Hobbies criativos, por exemplo, estimulam o cérebro a pensar fora da caixa. Tu começa a ver soluções diferentes, a lidar com os desafios de outro jeito. E hobbies que exigem foco e persistência, como aprender a tocar violão ou fazer jardinagem, envolvem paciência e disciplina. Ou seja, dedicar tempo para o teu hobby é a forma de recarregar a tua energia. Tu perde algum tempo ali, mas ganha produtividade em todas as outras áreas da tua vida. Se é que fazer uma coisa que a gente gosta pode ser considerado perda de tempo, né, gente? A rotina é puxada, a gente sabe, mas tempo a gente não encontra, a gente cria. Primeiro é preciso decidir que tu merece esse tempo. Não é egoísmo, é cuidado com a gente. Depois dá para organizar a rotina para isso. Acordar 20 minutos mais cedo, usar aquele intervalo do almoço, trocar meia hora do celular por algo que te faça bem de verdade. Começa pequeno, não precisa mergulhar de cabeça logo no começo. Testa, explora, sente o que funciona para ti. Pode ser 15 minutos lendo, 20 minutos pedalando, meia hora no jardim. O importante é a constância, não o tamanho do tempo. E mais, escolhe hobbies simples. Nem tudo precisa ser grandioso, né? Um café no quintal, um caderno de desenho, uma volta no quarteirão com a bicicleta já pode mudar o teu dia, tu não imagina como. Cria o hábito.
Define esse tempo como inegociável e com o tempo tu vai perceber que esse pequeno espaço do dia é na verdade um espaço de tempo dos mais valiosos da tua existência. No fim das contas, a vida não vai parar de te cobrar. As contas vão continuar. Compromissos não somem e as dores não desaparecem. Mas a forma como a gente encara tudo isso muda quando existe um ponto de equilíbrio. E o hobby pode ser esse ponto. Uma âncora no meio do caos. Um lembrete de que tu ainda pode escolher. Que ainda existe espaço para leveza na tua vida. Para prazer e para significado. Seja pedalando, pintando, tocando, escrevendo ou até cozinhando. O importante é encontrar algo que te lembre quem tu é, além do que tu faz. Algo que te dê alegria, mesmo que só por alguns minutos por dia. Aos 40, 50, 60 anos ou mais, a gente não precisa mais provar nada para ninguém, mas precisa sim cuidar da nossa própria paz. E o hobby é uma dessas formas e das mais simples, baratas e eficientes de fazer isso. Se tu ainda não tem um hobby, começa hoje. E se já tem, não abandona ele. Porque no meio da pressa do mundo, fazer algo só por prazer é um dos maiores atos de liberdade que existe. Chegou a hora de eu te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Isso se o vídeo foi interessante para ti. E também para te deixar ali na caixa de comentários sugestões para os próximos vídeos para a gente bater esse papo legal aqui no YouTube. Então tá, pessoal? Até o próximo vídeo e fiquem bem.